Eu, na verdade, em cada conferência regional ou internacional, dependo muito da direção do Espírito para saber o que falar, porque como profeta de Deus, não posso falar meramente o que eu quero falar ou usar o meu conhecimento bíblico para apenas ensinar, porque nós temos a função de profetizar, falar uma palavra que dê direção ao povo de Deus. Portanto, essa palavra tem de vir do próprio Senhor de Deus, porque somente Ele é que dá direção para nós, é Ele que faz as coisas acontecerem entre nós. E durante esses 2 anos da nossa experiência nessa nova fase, nós percebemos que o Senhor, através da palavra profética, está abençoando as igrejas. As coisas que são faladas estão se cumprindo, estão se realizando milagrosamente. As igrejas têm sido renovadas e a obra de Deus sendo realizada de uma forma muito espontânea e as coisas andam acontecendo. Daí então, irmãos, eu percebi que nós precisamos cada vez mais entender a maneira de Deus operar na igreja, para que nós ganhemos cada vez mais a bênção do Senhor. E eu acredito, irmãos, que se nós entrarmos na linha de ação de Deus, da maneira que Deus age, eu digo nós, a igreja, nós vamos ainda sermos usados para grandes coisas que acontecerão daí para frente. Então eu quero dizer uma coisa. Primeiramente, eu li ontem alguns versículos, quando Jesus disse, eu quero repetir alguma leitura aqui, né, em João. Ontem eu li alguma coisa, eu acho que vale a pena nós voltarmos a ler. João capítulo 5, versículo 19, versículo 17 diz assim: mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós estamos aqui porque Deus, Ele trabalha, Ele tem uma obra a realizar, Deus tem a sua vontade a se cumprir, né? Versículo 19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Portanto, irmãos, não é o enviado de Deus que é muito capaz, não é porque o Senhor escolhe alguém para fazer a obra dele, esse alguém que ele escolhe é super equipado, super preparado para fazer a obra de Deus, não. Jesus disse, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Então não é o enviado que tem a capacidade de fazer, mas o enviado sabe que quem faz a obra é Deus nele. Se não somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como ouço, porque ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. E capítulo 6, versículo 29, respondeu-lhe Jesus,
A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. 14, João 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, as palavras que Jesus dizia é o Pai fazendo a sua obra. Então, nessa conferência, se nós deixamos o próprio Senhor falar suas palavras, Deus estará fazendo a sua obra, né? Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, irmãos, ontem eu li tantos versículos dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, é para mostrar, irmãos, que Deus, Ele, depois que Jesus terminou seu ministério terreno, Ele morreu e ressuscitou, Deus então o elevou às alturas e o colocou à sua direita, nos lugares celestiais, segundo Efésios capítulo 1, Ele está numa posição que está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir no presente século e também no vindouro. E Ele, um dia, Ele concedeu esse poder que Deus tem, Deus deu para Jesus, Ele concedeu esse poder para a igreja no dia do Pentecostes. Então a igreja se revestiu do mesmo poder para fazer a mesma obra de Deus. Jesus, Ele fez a obra de Deus aqui na terra, mas Ele se tornou cabeça da igreja, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra, e Deus então deu esse poder no dia do Pentecostes para a igreja. A igreja hoje possui autoridade e poder da cabeça que é Cristo para realizar a obra de Deus. Portanto, irmãos, no dia do Pentecostes aconteceu a transferência da era da lei para a era da fé. Nós não estamos na era da lei, nós hoje estamos na era da fé. E a era da fé não exige a capacidade da sua carne. Deus não precisa que você, na sua carne, seja muito capaz para fazer a obra de Deus. Deus, Ele quer, Ele mesmo, fazer a sua obra por meio do seu Espírito, através de você. Essa mesma forma como Deus operou em Jesus, ontem eu mostrei para vocês em Atos dos Apóstolos, eu vou repetir porque eu acho importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais, quem que fez? Quem operou? Os quais o próprio Deus realizou. Portanto, irmãos, a obra de Deus é Deus quem faz. Se nós entendemos esse princípio, a igreja vai fazer grandes coisas. Porque não depende da nossa limitação, não depende do nosso poder ou capacidade. Depende de Deus, e Deus é poderoso, é ilimitado. Então, se nós deixarmos Deus fazer
nós formos os canais adequados para deixar o Espírito atuar no meio de nós, Deus fará grandes coisas entre nós. Entende? No capítulo 3 de Atos, eu já falei ontem, quando Pedro e João, eles curaram aquele coxo de nascença de mais de 40 anos, nunca andou na vida. Pedro lhe disse o quê? Prata, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele logo levantou, é isso, né? Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmãos, isso é algo impossível, fisicamente impossível, biologicamente impossível, mas Deus opera o que é impossível aos homens. Portanto, irmãos, esses são, ó Senhor Jesus, esse fez com que o povo judeu se enchesse de admiração e assombro pelo que ocorreu, né? E eu acho interessante ler o versículo 12 para vocês de Atos 3. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Irmãos, o canal que Deus usa para efetuar um milagre, não é Ele quem faz, não é Ele que tem poder para isso, é Deus que tem poder para isso. Portanto, irmãos, se todos nós entendemos esse princípio, nós poderemos deixar Deus operar muitas coisas muito maiores do que essas que já estão ocorrendo entre nós. Por isso, irmãos, é importante nós acertarmos o princípio. Todos nós acertamos o princípio. Não confie na sua carne. Não ache que você é capaz de fazer as coisas. Você tem tantos anos na igreja, tantas experiências na igreja, você tem tanta capacidade, você tem tanta sabedoria humana, você não sabe que a obra de Deus é Deus quem faz. E Deus faz muito melhor do que você. Não é? Por isso, se você voltar à prática da lei, eu digo para um judeu, se você voltar à prática da lei, você estará confiando na sua carne. Você acha que pela sua carne você consegue praticar todos os itens da lei para agradar a Deus. Se você confia na sua carne que você consegue guardar a lei de Moisés, então você não precisa do Espírito. Você não precisa mais de Deus. Você não precisa desse Cristo que foi crucificado por você. Você não precisa mais de Gálatas 2:20 que nós lemos ontem. Já estou crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vive. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, esse sim é quem fez a transferência da era da lei para a era da fé. Nós vemos esses versículos de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado?
Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Não sei se vocês entenderam. Se você aplica o princípio da fé, porque o princípio da lei é o homem tentar fazer algo, guardando a lei de Moisés, para se justificar, para que Deus o considere justo. E Paulo diz que pelas obras da lei ninguém é justificado, porque nenhum homem é capaz de cumprir todos os itens da lei. Se infringir apenas um item da lei, estará infringindo toda a lei. Então, pelas obras da lei, ninguém é justificado. Graças a Deus, irmãos, que Cristo veio. Ele morreu por nós, realizou a sua redenção por nós. Ele dependeu de Deus para viver uma vida humana perfeita. Ele foi o único homem que viveu aqui na terra de uma forma perfeita, porque ele não fez nada por si mesmo, não fez a sua própria vontade. Não falou uma palavra que seja dele, ele deixou o Pai governar a sua vida. Esse foi um homem perfeito. Ele morreu por nós, realizando a redenção pelos nossos pecados. E nos resgatou de volta para Deus. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Deus, através da morte e ressurreição, Deus o mandou de volta como outro Consolador. Eu falei tudo isso ontem. E esse outro Consolador é o Espírito da verdade, que habita em nós e estará para sempre conosco. E é por meio desse Espírito, que é o próprio Cristo em nós, é que Deus opera milagres. É que Deus faz a sua obra. Mas se você o deixar fazer. Por isso, irmãos, é muito importante não vivemos mais na carne. Viver na carne não é só fazer as coisas ruins da carne. Viver na carne, irmãos, é confiar na carne. É confiar que você pode, você tem capacidade, pela sua competência, pela sua habilidade, você pode agradar a Deus, você pode fazer a obra de Deus. Irmãos, é engano. É engano. Porque nós recebemos pela fé o Espírito. E esse Espírito é quem faz milagres. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, entre nós estamos presenciando tantas situações maravilhosas, tantos milagres, tantos sinais estão acontecendo entre nós. Irmãos, nós vamos ainda ter muito mais experiências se nós continuarmos nessa linha. Para isso, irmãos, nós devemos estar totalmente obedientes a Deus Pai, ao Senhor Jesus e à liderança que o Senhor colocou à nossa frente, no povo de Deus. Não é isso? Vivemos todo o tempo obedientes ao Espírito, submissos ao Espírito. Irmãos, praticando a palavra profética, você vai ver Deus usando a sua igreja, fazendo grandes coisas, e é capaz, irmãos, ainda na nossa geração, nós cumprimos o que está em Apocalipse 12, de fazer surgir o filho varão, os vencedores coletivos entre nós, e também, irmãos, preparar a terra para a grande tribulação, alimentando os filhos de Deus que aqui vierem. Irmãos, é possível. Portanto, irmãos, é muito importante eu e você estejamos vendo isso. Ontem nós chegamos
Eu vou continuar aqui. Gálatas capítulo 5. A igreja de Jerusalém, na sua segunda etapa, que eu ainda não cheguei lá ontem, na sua segunda etapa, para não mais receber a perseguição dos judeus, conciliaram a fé com a lei. Irmãos, não há conciliação, porque a lei, eu li ontem para vocês, capítulo 3 de Gálatas, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então a lei serviu de aio, serviu de tutela, de tutor para Cristo, que haveria de vir futuramente. Então, os bons entendedores que têm a revelação de Deus, quando lê o Antigo Testamento, vê que a lei que Deus promulgou através de Moisés, e essa lei, os 10 mandamentos e as leis subsequentes, que se tornaram a constituição de uma nação, da nação de Israel, governado por Deus, num regime teocrático, é o único país, única nação realmente levantado por Deus num regime teocrático. Então toda essa nação estava baseada, toda a estrutura dessa nação, seja a estrutura religiosa, política, social, cultural, a estrutura dessa nação estava baseada na Constituição, e a Constituição deles, dessa nação teocrática, era os mandamentos, era a lei. Mas essa lei é temporária. E quando viesse Cristo, essa lei teve a sua função. Os irmãos entendem? Essa lei serviu, Deus usou a tutela da lei para guardar um povo no Antigo Testamento. Para quando viesse Cristo, entregar esse povo para Cristo. Entregar esse povo para um novo regime, esse novo regime, regime da fé. Não é mais regime da lei. Só que em termos de estrutura humana de uma nação de Israel, irmãos, ficou muito difícil fazer essa transferência. Quando chegou no dia do Pentecostes, houve oficialmente essa transferência. Não era mais para viver na era da lei, agora para viver na era da fé. Então esse era um conflito muito grande nesses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Vocês estão me entendendo? E hoje nós estamos na fé, na esfera da fé. E a esfera da fé pode ser resumida naquele versículo que eu li ontem, Gálatas 2:20. Vamos lá, de novo? Ó Senhor Jesus. Versículo 17: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que Paulo quer dizer aqui? Alguns judeus que creram em Jesus, por causa
da dificuldade da nação de Israel fazerem essa conversão, essa transferência da lei para a fé, para não conflitar com o povo judeu, a igreja em Jerusalém tentou conciliar. No início, eles realmente saíram da lei e foram para a fé. Mas depois eles tentaram conciliar a fé com a prática da lei. Voltaram a guardar a lei de Moisés, voltaram a praticar a circuncisão, que eram 2 itens, que são 2 pilares da prática do judaísmo. Então, eles construíram novamente aquilo que eles demoliram. Se eles demoliram e construíram novamente, então eles se constituem transgressor, porque eles demoliram. Vocês entenderam? Então, irmãos, não há conciliação, não há conciliação. Versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Se Cristo foi crucificado, irmãos, uma das razões da crucificação de Cristo é para eu morrer para a lei. Morrer para a lei significa que eu não confio na minha carne. Eu não confio na minha capacidade de guardar a lei. Então, eu morri para a lei. Esse velho marido morreu. Amém? A fim de viver para Deus. Aí vem em seguida, irmãos, a essência da era da fé. Estou crucificado com Cristo. Por isso, irmãos, a cruz de Cristo demarca um novo território. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, eu decidi nada saber entre vós, a não ser o quê? Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque a crucificação de Cristo, irmãos, demarca um novo território. Esse novo território é o território da fé. Daqui para frente, irmãos, é a fé que vai prevalecer. E Deus só vai conseguir realizar a sua obra por meio da fé. Não é pela sua capacidade, não é pela sua força da carne, é mais totalmente por Ele mesmo, por meio do Espírito dele, por meio dos milagres que Ele fará. Você não precisa atentar para os milagres, porque Deus vai fazer. Vocês entenderam ou não? Deus vai fazer grandes coisas entre nós. Só na comportagem dinâmica. Quantas pessoas foram salvas e confessaram naquele dia estava para tirar sua própria vida? Eu não sei, eu acho que pelo testemunho que eu ouvi, chega a 10. 10 pessoas, quando um comportor chega, vem de orar com a pessoa confessa que queria dar fim à sua vida naquele dia. Alguns até chegam a mostrar arma na bolsa. Isso é apenas um item. Irmão, quem é que faz essa coisa? Não precisa se distrair olhando para esse fato, mas você tem que entender que Deus, Ele quer operar. Ele quer que o Evangelho seja pregado. Ele quer que as pessoas sejam salvas. O Senhor ama, Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, esse versículo continua valendo. Deus usa você para salvar as pessoas. Não se distraia com os milagres. De milagres vão acontecer, mas o principal, irmãos, é a salvação das pessoas. É ou não é? Deus quer realizar a sua vontade. Ele quer alcançar as pessoas. E vai usar você para isso. Ó Senhor Jesus. Por isso, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Irmãos, na era
da fé, você tem que ter clareza: já não sou eu quem vive. Fala para você mesmo agora: já não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive. Essa é a era da fé, porque eu já fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo que faz a sua obra. É Cristo que pela fé realiza a obra de Deus e faz milagres e faz o que for necessário. Deus vai fazer. É ou não é? Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É uma questão da fé, irmãos, é fé. A fé significa você depende totalmente. Para subir aqui para falar, irmãos, eu dependo totalmente do Filho de Deus. Eu dependo totalmente do exercício da minha fé, para que Deus possa usar para falar. Então, esse mesmo princípio você deve usar no seu viver diário. Sequer você saberia o que falar naquele momento, o que fazer em cada momento, porque você vive pela fé. A fé no Filho do Filho de Deus. Esse é o princípio. Daqui para frente, irmãos, a gente não faz as coisas porque nós sabemos fazer. Não, cotidianamente a gente faz as coisas porque a gente sabe fazer. Irmão, a gente tem que mudar o nosso jeito de fazer as coisas. As donas de casa não fazem serviço de casa porque sabem fazer. Até para fazer serviço de casa depende do Senhor. Porque nós vivemos pela fé. A fé, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Fale para você mesmo: eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Se eu estiver aperfeiçoando na carne, tentando guardar a lei pela meu esforço, minha capacidade, eu estaria anulando a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se você continua usando força da sua carne em fazer as coisas, Cristo morreu em vão. Ó Senhor Jesus. Vou continuar lá em Atos dos Apóstolos. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. O povo ouviu o primeiro discurso de Pedro. E muitos receberam o Evangelho, receberam a fé. A igreja em Jerusalém chegou a 5.000 homens naquele dia. Pelo milagre que foi operado no coxo de mais de 40 anos. Que nunca andou na vida. E entrou no templo saltando. E agora Pedro falava às autoridades. As autoridades é como se fossem os governantes de um país. As autoridades religiosas, as autoridades, também civis e as autoridades políticas. E diante deles, Pedro foi muito ousado. Eu falei ontem, não é isso? Eu vou enfatizar algumas coisas. Capítulo 4 de Atos. Abra a sua Bíblia. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. É como se hoje, irmãos, juntasse o presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente ou os líderes do Supremo, os ministros do Supremo, e juntassem todas as autoridades
policiais, Ministério Público, todas as autoridades estavam representados nessa interrogação a Pedro e João. E Pedro disse o quê? Pedro era ousado. Irmãos, não precisamos ter medo, não. Sejamos ousados, fiéis à palavra do Senhor. Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8. Eu vou repetir. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Irmãos, quem anda na era da fé, precisa andar sempre cheio do Espírito Santo. Quando os pneus do seu carro começam a ficar murchos, nem é bom você tirar da garagem, porque você vai estragar os seus pneus. Precisa sair com pneus cheios. Então, nós não podemos fazer nada nesta vida, na era da fé, sem estarmos cheios do Espírito Santo. Põe isso na cabeça. Por isso, irmãos, se você quer agradar ao Senhor, se você quer ser útil na mão do Senhor, seja alguém cheio do Espírito, alguém que exercita o Espírito. Eu nunca vi o Senhor conseguir usar alguém que não exercita o seu Espírito. Por isso, irmãos, vamos exercitar nosso Espírito. Durante todo o dia, invoque o nome do Senhor. Viva no Espírito. Não confie na sua carne. Não confie em você mesmo. Sempre respirando o Senhor, orando ao Senhor, perguntando ao Senhor qual direção tomar. Irmãos, o Senhor é quem manda. Ele é a nuvem. O Espírito Santo é a nuvem. Amém? Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo. Irmão, Pedro não teve medo de enfatizar o nome de Jesus Cristo, porque a pedra de tropeço de Israel é Jesus Cristo. Pedro poderia falar Deus, ele não ofenderia as pessoas, os judeus, mas ele fez questão de dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou entre os mortos. Sim, ele enfatiza de novo, em seu nome é que este está curado perante vós. Ele não apenas disse, em nome de Deus este está curado, em nome desse Jesus, este está curado. É para enfatizar, irmãos, Cristo chegou. A tutela da lei cumpriu a sua função. Está na hora de entregar o povo para o Espírito, entregar o povo para a esfera da fé. A igreja foi gerada na esfera da fé, na esfera do Espírito. Por isso, irmão, não vamos voltar a confiar na nossa carne. Vamos depender do Senhor a cada dia. Amém. Amém? Este Jesus, ele ainda cutuca, né? Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Vocês, os líderes, as autoridades do povo, vocês são construtores. Mas vocês rejeitaram a pedra que Deus pôs como a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome. É muita provocação para as autoridades judeus. Os judeus têm problema com Jesus. Eles não reconheciam que Jesus era o Messias que veio. Achavam que Jesus era de uma seita rebelde, que veio perturbar a ordem dos judeus. Irmãos, mas Pedro estava ousado. Não há salvação em nenhum outro.
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro nome. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Irmãos, quem esteve com Jesus fica diferente. Vendo com ele o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? É um problemão que nós temos nas mãos. Que abacaxi nós temos. Por quê? Porque esses eram a principal liderança de um povo. E esse povo foi constituído em cima da estrutura da lei de Moisés. Próprio Deus constituiu essa nação sobre a lei de Moisés, ou não foi? Êxodo 19, 20 em diante. E agora, irmãos, chega a hora de fazer a mudança. Terminou a era da lei, entrou a era da fé, e agora nós não conseguimos contestar de que isso é obra de Deus. Esse coxo foi curado em nome de Jesus o Nazareno, é obra do Espírito, obra de Deus. Não temos como contestar isso. O que fazemos? Se nós dissemos ao povo judeu que acabou essa nação em cima, constituída em cima da lei de Moisés, irmãos, desabaria uma nação, viraria uma confusão, ou não? Então eles, como autoridade do povo, não podiam fazer isso. Mas por outro lado, eles não sabiam como fazer. Que faremos isso? Não é isso? Por isso, irmãos, eu quero que vocês entendam. É muito fácil você criticar os judeus que rejeitaram Jesus, que eles não aceitaram Jesus. Irmãos, pense um pouco nas circunstâncias, no contexto do povo. Como a liderança do povo podia, de repente, fazer desabar uma nação e mudar para a transferência da fé. Por isso, irmãos, historicamente, Deus sabia que isso não ia acontecer. Historicamente, isso só vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Aí o próprio Paulo em Romanos 9, 10, 11 fala: o remanescente será salvo. Então, como uma nação, Israel como uma nação, já na previsão de Deus, não ia acontecer essa mudança, não ia acontecer essa conversão, essa transferência da lei para a fé. Então, o que Paulo queria é salvar individualmente os judeus. Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido todo esse contexto. Mas é para você entender, irmãos, nós então como a igreja, nós hoje, graças a Deus, como gentios, nós tivemos acesso a esse caminho da fé. Nós tivemos acesso à igreja. Hoje nós fazemos parte do povo de Deus, da igreja. Irmão, nós temos a liberdade hoje de viver pelo Espírito, de viver pela fé. Vamos aproveitar isso, irmãos. Nós não temos dificuldade com isso. Por isso, cada vez mais, Deus quer nos usar. Amém? O que vamos fazer? O que faremos a esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Esse sinal, para os judeus, um sinal forte como esse, é sinal de que Deus é quem fez. Eles não podem negar, não podiam negar.
Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O problema deles era o nome de Jesus. Daqui para frente, pare de falar nesse nome e está tudo certo. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque os 12 apóstolos são testemunhas oculares, desde o dia em que João Batista batizou Jesus, até o dia em que ele foi elevado ao céu. Então, os 12 apóstolos são especiais na Bíblia, porque eles eram testemunhas oculares. Eles ouviram e eles viram. Amém? Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que se operara essa cura milagrosa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí os apóstolos, irmãos, continuaram seguindo o Espírito, operaram sinais e milagres. Amém. Irmãos, o Senhor foi usando eles para levar sua obra adiante. Amém. E hoje o Senhor quer contar conosco. Amém. Aí, irmãos, quando capítulo 5, como eles continuavam a pregar esse Jesus, e a confusão estava se armando para as autoridades dos judeus, versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Por isso, vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos dizer ao povo todas as palavras desta vida. Vamos falar, comportores, irmãos da igreja, vamos falar com ousadia. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado. Aqui, irmãos, juntaram o sinédrio e o senado, a liderança religiosa e a liderança política, tá? Dos filhos de Israel, e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Deus milagrosamente usou um anjo e tirou eles de lá, não sabemos como. Não sei se há um lugar para fazer transferência, né? de matéria, né? Eles eles saíram da prisão. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando ao povo. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Esse nome nos perturba, não
não ensina mais nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-os no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Você é um que obedece ao Senhor? Quando você creu em Jesus, saiba você que você obedeceu à fé. Você entrou para os mesmos membros que estão aqui pela obediência da fé. E todos aqueles que obedecem, irmãos, não é isso que fala aqui? Todos os que obedecem receberam o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Com ele, com você. Somente ele dá aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, e se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e falou ao sinédrio, e eles não mataram. Eles queriam matar. Versículo 40: chamando os apóstolos e o açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Irmãos, é possível que esse tempo volte nos dias de hoje? É possível essa vida da igreja intensa de pregação da palavra nos nossos dias? Aleluia! Aí o capítulo 6 de Atos, eles tiveram que instituir 7 diáconos, porque os serviços na igreja se multiplicaram e eles não tinham organizado o serviço. Então os apóstolos escolheram 7 homens, e esses 7 homens são 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito e de sabedoria. Foram-lhes entregue o serviço da igreja. E dentre eles havia um diácono chamado Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí levantou uma oposição, e dessa oposição prenderam a ele e levaram Estevão ao sinédrio. E Estevão fez a defesa maravilhosa no capítulo 7 de Atos, fez toda a história, e vocês sabem que quando ele chegou no final, versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então os homens em alta voz taparam os ouvidos, unânime arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, jogaram pedra, apedrejaram a Estevão até a morte. E quem guardava as vestes das testemunhas era um jovem chamado Saulo. Deus já estava levantando ele.
estavam cutucando ele, né? E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu, morreu. Irmão, contando aqui como história, para você parece uma coisa tão simples, mas para a igreja em Jerusalém, isso foi um grande golpe. Foi muito forte. Foi um golpe emocional. A igreja, de repente, perdeu um dos seus melhores elementos e sentiu, a igreja sentiu. E no capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Irmãos, a grande perseguição surgiu. Irmãos, era esperado. Você afrontou as autoridades. Você afrontou toda a constituição de uma nação. Se você continuasse, se as autoridades continuassem a deixar vocês a fazerem isso, irmãos, vai haver grande problema de segurança nacional. Então, era esperado essa grande perseguição. E essa grande perseguição, aqui fala em curtas palavras, irmãos, mas houve muitas histórias, deve ter havido muitas histórias trágicas e traumáticas entre o povo, entre os irmãos. Alguns com violência foram lançados à prisão, outros até foram mortos. É uma situação traumática. E a partir daí, o Senhor usou essa situação para o Filipe sair para pregar o evangelho em Samaria, não é? Em toda Judeia, né? E no capítulo 9 começa a conversão daquele jovem que era um com aqueles que apedrejaram Estevão, porque Deus sabia que o caminho de Jerusalém topou numa pedra, pum, porque bateu de frente com as autoridades de uma nação que não podia tolerar, porque seria o fim de uma nação. Então eles tiveram que preservar essa nação e o caminho da fé, pum, bateu aqui. Mas Deus então começou a preparar Saulo. A conversão de Saulo no caminho de Damasco, todo mundo sabe. Ele foi salvo, pregava em Damasco, depois foi para Jerusalém, né? E no fim ele foi enviado para Tarso. E no capítulo 10, o Senhor, ainda honrando a liderança dos 10 apóstolos, o Senhor usa o apóstolo Pedro e através de um piedoso, gentil piedoso, Cornélio, capítulo 10, versículo 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, esse homem clamava a Deus, e Deus então ouviu o seu clamor e pediu para ele mandar os homens, foi chamar Pedro. E Pedro, nessa hora, teve uma visão, na hora sexta, que ele estava para orar, ele teve uma visão onde viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que lhe dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum.
Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Isso mostra, irmãos, a resistência de um judeu em aceitar os gentios para a salvação que Deus propôs para toda a terra, para todas as nações. Por isso, irmãos, o próprio líder principal da obra, ele teve dificuldades, mas Deus ainda honrou e usou a ele para ir para a casa do Cornélio, porque enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e Pedro entendeu que Deus queria que ele fosse para a casa de Cornélio. E quando, é isso, né? Quando, vou ler aqui, versículo 26, mas Pedro o levantou, estou falando do capítulo 10, né? Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, e eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Ele entendeu o recado de Deus. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora, estava eu observando a minha casa, a hora 9ª de oração, eis que se apresentou diante de mim um varão, né, de veste resplandecente e tal. Bom, aqui vou pular. Aí todos estão prontos para ouvir e tal. Aí quando Pedro falou, versículo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Aí, ele pregou o evangelho, não tenho tempo de falar, versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados? Esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Abriu a porta nossa, dos gentios, a porta da fé, a porta da igreja, a porta do corpo de Cristo. Mas quando Pedro voltou para Jerusalém, veja que reação, capítulo 11, versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Versículo 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão arguíram dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Irmãos, na igreja já havia um grupo de pessoas chamado os da circuncisão. Já havia um grupo de pessoas que achavam que a liderança radical de Pedro estava confrontando demais com os princípios do judaísmo. E isso não ia trazer bom fim, ia trazer um fim trágico. Então começou-se um movimento dentro da igreja em Jerusalém em o quê? Em flexibilizar a situação. Não ser tão radical pela fé, não ser radical em nome de Jesus, mas que também tolerasse a prática da lei e a prática da circuncisão. Por isso que surgiu os da circuncisão dentro da igreja.
Irmão, a partir daí começou-se essa mistura. Paulo em Gálatas refere-se: se você voltar à prática da lei, você estará tentando se aperfeiçoar na carne novamente. E a carne, ó Senhor, vou ter que ler mais algum, posso ler mais algum versículo em Gálatas? Gálatas. Ó. Ah, Senhor Jesus. Gálatas 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Quer dizer, havia alguns que queriam voltar para a lei. E vós sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelasse desprezo nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mostrar. Tornei porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Tá? Então aí ele começa a mostrar Sara e Agar. Irmão, Sara, vou ler, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Irmãos, o da escrava foi segundo a carne, e da livre foi mediante a promessa. Então aqui é carne e promessa, tá? Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças, a velha aliança e a nova aliança. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde foi dada a lei, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, Jerusalém daquele tempo, que está em escravidão com seus anjos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. A igreja tem por mãe a Jerusalém lá de cima, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não darás a luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos abandonados do que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Portanto, irmãos, quem pratica a lei está do lado da carne. Por isso que o Paulo fala: vocês estão querendo aperfeiçoar-vos na carne. Então, viver na carne, irmãos, não é só fazer aquelas coisas horríveis da carne, mas é um princípio de confiar em si mesmo. Porque foi através de Agar que Abraão exerceu a sua força natural para ajudar Deus e gerou Ismael. Foi ou não foi? Sim. Mas através da Sara, quando ele gerou a Isaque, ele já não tinha força nenhuma, mais nenhuma esperança. Mas a promessa de Deus o fez gerar o Isaque. É fé. Uma é carne, outra é fé. Uma é usar a força da sua carne para gerar Ismael. Outra, irmãos, é não ter mais o que fazer.
não tem mais esperança em si mesmo. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a promessa, essa é a fé. E você quer continuar vivendo na carne ou você quer viver na fé? Quando as suas forças se esgotarem, chegarem ao fim, é um momento em que você vai conhecer o poder de Deus na sua promessa. Por isso, irmãos, todos nós devemos aprender a andar no caminho da promessa, caminho da fé. Não gerar, através de Agar, nosso filho da carne. Nós temos o filho da promessa. Aí, irmãos, é onde eu quero chegar aqui, ó. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmão, toda vez que eu falar carne agora, você pode entender aqueles que querem agradar a Deus pela sua própria força, ajudar Deus para gerar Ismael. Isso é a carne, tá? Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Quer dizer, não há como conciliar a lei com a fé. Se você quiser continuar a prática da lei, guardando a lei, você está no caminho da carne. Você está no caminho de tentar agradar a Deus com o seu próprio esforço. E a carne é oposto ao Espírito. Oposto. O Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que o Senhor quer hoje, irmãos, é que mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você está nessa esfera da fé? Você é guiado pelo Espírito? Irmão, vamos aprender daqui para frente de nós todos sermos guiados pelo Espírito. Não estamos mais sob a lei. Ora, as obras da carne, eu estou falando da lei, de tentar guardar a lei, coisa boa, coisa nobre, tentar praticar o que Deus mandou em seus 10 mandamentos. Mas, irmãos, o homem não conhece que é essa carne, essa força que o homem tem na carne, tentando agradar a Deus, é a mesma carne onde possuem a prostituição e impureza, lascívia. Vocês estão entendendo? Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmão, houve um bom tempo entre nós, havia muitos ciúmes, muitas contendas, muita maledicência, muitas críticas, e fez com que a gente ficasse dando voltas pelo deserto e nós não avançávamos, porque nós não aprendemos a viver no Espírito, ainda vivemos na carne. Tem invejas, competições, disputas pelo poder na igreja, disputa pela posição na obra. Irmãos, tudo isso são obras da carne. Mas aleluia, irmãos, nós estamos indo para outra esfera. Essa outra esfera é a esfera do Espírito. Estamos sendo guiados pelo Espírito. Entre nós o ambiente melhorou muito. Eu não vejo mais aquelas críticas, aquelas maledicências, aquela disputa, aquelas competições entre nós, inveja, isso não é mais entre nós. Existe sim, irmãos, um suportando o outro, um orando pelos outros,
perdoando-nos mutuamente, não é isso? Compadecendo-nos mutuamente, a empatia está sendo aplicada no nosso meio. Irmãos, isso tudo é porque nós passamos a andar no Espírito. E o fruto do Espírito é amor. O que está gerando entre nós, irmãos, é amor, é alegria. Quem está alegre? Eu estou alegre. Amém. Amor, alegria, paz. Quem está em paz? Longanimidade, benignidade, toda aquela atitude entre nós de pavio curto, de intolerância, de impaciência, não é isso? Está indo embora. É longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós não andamos mais pelas nossas paixões da carne e as suas concupiscências da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E esse andar aqui é um andar estoiquel. Nós estamos andando, somos muitas igrejas, mas irmão, nós temos uma só marcha. Estamos juntos marchando segundo o ritmo da palavra profética. E o Senhor está falando, nós estamos praticando, andando juntos, sem questionar, sem duvidar, não é isso? Irmãos, isso é andar na fé. E assim, irmãos, andamos no Espírito. Essa é a nova esfera na qual a igreja deve viver e vai fazer a vontade de Deus se cumprir. E a partir, eu não tenho mais tempo, Atos dos Apóstolos continua. O Senhor então usa, os judeus saíram, graças a Deus pela perseguição, saíram para pregar o evangelho em outros lugares, e os desavisados, porque eles só pregavam para os judeus, e os desavisados pregaram o evangelho também para os gentios, os gregos, os fenícios, os de Cirene, pregaram para os gregos também em Antioquia, e levantou a igreja em Antioquia. E Barnabé foi enviado por Jerusalém para dar uma olhada e ficou lá cuidando deles. E Barnabé se lembrou de Saulo, foi para Tarso e levou Saulo para Antioquia. E em Antioquia, irmãos, eles viveram um ano de vida. Paulo viveu um ano de vida da igreja em Antioquia. E no final de um ano, enquanto eles jejuavam, a liderança jejuava, a liderança orava, o Espírito Santo disse para eles: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Por quê? Porque o caminho em Jerusalém, da obra em caminho de Jerusalém, bateu numa rocha. Então, a partir daí, você pode ver daí para frente, a liderança de Pedro. Cadê aquele Pedro ousado? Pedro e João falavam, não é isso? Daí para frente você não vê mais. Só lá no capítulo 15, quando Barnabé e Paulo voltam para Jerusalém para discutir o assunto de que alguns de Jerusalém estavam influenciando as igrejas dos gentios de circuncidar-se e guardar a lei de Moisés, eles foram discutir esse assunto. Ali Pedro já não deu a palavra conclusiva. A liderança principal já estava com Tiago. Tiago, irmão de Jesus, não era o apóstolo, não era o apóstolo. Irmãos, aí você já viu que pouco a pouco Pedro foi perdendo força na igreja em Jerusalém. E você vai ver só em capítulo 21, quando Paulo, na sua terceira viagem, vai para Jerusalém, ele não encontra mais com nenhum dos apóstolos. Ele encontra com Tiago e os presbíteros. Onde estavam? Onde foram os apóstolos? Porque os apóstolos já não tomavam uma liderança.
Então o Espírito tinha que achar um outro caminho. O Espírito achou um caminho em Antioquia. E Antioquia prosseguiu. Prosseguiu Paulo na sua primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem. Muitas igrejas foram levantadas. E na sua terceira viagem, Paulo então estabeleceu, ficou 3 anos em Éfeso, que era uma cidade portuária importantíssima, estratégica. Paulo então ficou ali, montou um SEAP, Centro de Aperfeiçoamento para produção de líderes, obreiros e cooperadores. Produziu Epáfras. Epáfras levantou a igreja em Colossos. Epáfras levantou a igreja em Laodiceia. Epáfras levantou a igreja em Herápolis. E sem falar em outros que não estão registrados na Bíblia. Irmãos, o SEAP hoje vai produzir muitos líderes. Nesse mesmo molde, nós vamos, irmãos, fazer grandes coisas. Eu não tenho ambição, irmãos, de querer fazer grandes coisas na maneira humana. Mas eu acredito, irmãos, que essas mesmas coisas que aconteceram nos Atos dos Apóstolos podem estar acontecendo nos nossos dias, se deixarmos o Espírito operar. O Espírito tendo liberdade, ele será ilimitado. Então, Paulo então montou esse centro de obras em Éfeso, e depois ele teve de visitar Corinto, por causa da situação da igreja em Corinto, passando por Macedônia, e voltou de lá, foi para Jerusalém. Em Jerusalém ele foi preso, foi mandado para Cesareia. Cesareia ficou 2 anos preso, e quando ele percebeu que os judeus armavam uma cilada para ele voltar para Jerusalém, prender e matá-lo, ele apelou para o César. Ele foi para Roma. Em Roma, irmãos, ele ali na prisão em Roma, prisão domiciliar, ele escreveu 4 livros preciosíssimos da Bíblia, que são Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. E depois ele foi solto porque os acusadores relaxaram a acusação. Então ele pôde visitar algumas igrejas, onde escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, etc, etc. E quando, novamente, para sua surpresa, o imperador Nero o persegue e prende-o novamente, só que dessa vez para matá-lo. E Paulo sabia disso. Ele escreveu então para Timóteo que o tempo da minha partida é chegado. Completei a carreira. Como é que é? Guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Aí Paulo foi martirizado. Mas, irmãos, esse ministério não parou. A história conta que ele foi martirizado em 67. A história conta que em 69 o velho João foi de Jerusalém, já que em Jerusalém não tinha mais o que fazer, foi para 1 ano antes da destruição do Tito. Tito destruiu a cidade de Jerusalém, e 1 ano antes ele foi para Éfeso. Ele poderia ter ido para outro lugar, mas ele foi para Éfeso, e aproveitou a estrutura do centro de obras de Paulo, irmãos, para continuar essa linha do trabalho. Irmãos, esse trabalho, ele estabeleceu uma linha do ministério, do Espírito e da vida. E esse ministério de João conseguiu o que Paulo não conseguiu por falta de tempo, de levar aqueles gregos que apreciavam conhecimento e eram todos cabeções, cheios de conhecimento, mas João conseguiu levar aqueles cabeções cheios de conhecimento para a linha da vida, para invocar o nome do Senhor,
para negar a vida da alma, para tomar o caminho da cruz, não buscar sua glória própria, não buscar sua própria fama, mas andar no morrer de Jesus, para que a vida se manifeste. E João morreu de velhice, mas o ministério de João não terminou, porque o último capítulo do Evangelho de João, Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele disse para Pedro. Não é que João não morreria, mas é que o seu ministério não morreria. O seu ministério continua nos nossos dias. Nós estamos nesse ministério do Espírito da vida e estamos, irmão, cada vez mais. Quem trouxe isso no nosso meio, irmãos, é o irmão Dong. Irmão Dong me tirou como um dos cabeções, e eu era um dos cabeções, cheio de conhecimento da Bíblia na minha cabeça. O irmão Dong foi me colocando no lugar certo, me ajudando na vida, na linha do Espírito, na linha da vida. Portanto, irmãos, esse é o nosso legado. Pegue isso como seu legado. Prossiga na linha do Espírito. Não é você quem faz as coisas, é Deus quem faz. E Deus opera milagres, é pelo Espírito. Não se distraia com o que foi operado. No dia do Pentecostes, a mim falou inglês. Não olhe para o fato do a mim falar inglês. Como o Espírito quer se manifestar, irmãos, o Espírito tem a sua, não é isso, liberdade em expressar como ele quer, mas o importante é que a obra é feita. Em Lucas 10, ali fala que vocês, até os escorpiões e serpentes não nos farão mal. Então não olhe aquele dia, quando o Espírito operar, que um escorpião morda, pica você, uma serpente morde você, como aquele dia a víbora na mão de Paulo, e você não afetou nada em você. Não olhe para esse fato, olhe para o Espírito. Importante, irmãos, que o Espírito vai fazer grandes coisas entre nós, mas não fica se distraindo com essas pequenas coisas. Importante que a vontade de Deus está sendo feita. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho do Reino está sendo pregado a toda a terra habitada, através da comportagem dinâmica, através do Avança Jovem. Não falei ontem, não é isso? Através do Expo Livro, através, irmãos, dos grupos familiares, através de nós continuarmos a pregar o Evangelho em todo lugar, irmão, nós vamos trazer o Senhor de volta. É esse ministério que vai trazer o Senhor de volta. Portanto, irmãos, não vamos nos aperfeiçoar na carne, não vamos continuar confiando em nós mesmos, vamos viver no Espírito. Deixa o próprio Deus fazer a sua obra. O Espírito Santo é capaz de fazer muito mais do que você poderia fazer. Portanto, não limite a obra do Senhor, deixa o Espírito fazer as coisas. Mesmo tudo isso que está acontecendo entre nós, irmãos, nós também não limitamos. O Senhor poderá fazer muito mais do que isso. Jesus é o Senhor.